Naquela manhã fria no interior de Minas, uma neblina demorou mais que o trajeto para se erguer sobre o terreiro da fazenda do Sobrado Velho. O galo cantou, as vacas mugiram no curral, mas a casa grande parecia sustentar um estranho silêncio, como se até as paredes avisassem que algo importante estava para acontecer. Dona Angélica, a senhora idosa que ali chamavam de Sinhá desde que se lembrava, despertou antes do sol nascer, com o peito apertado e as mãos trêmulas. Não era apenas a fraqueza da idade, era um peso antigo, feito de lembranças, rostos e dívidas que nunca foram pagas. Enquanto a criada mais velha ajudava a vestir a camisola mais grossa, ela olhou para o espelho manchado e mal encontrou a mulher que via ali, com cabelos totalmente brancos e olhos cansados, mas ainda bastante firmes para tomar uma decisão que vinha adiando há muitos anos. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. No corredor, os passos miúdos ecoavam devagar. Na cozinha, as panelas já chiavam. E no terreiro, os homens e mulheres que tinham trabalhado a vida inteira nessa terra caminhavam em silêncio para suas tarefas, como se cada um carregasse na pele a memória de dias de sol, chuva e ordens secas vindas da varanda. Dona Angélica sabia que não tinha mais tanto tempo. Desde a última febre, sentiu que o corpo deslizava para longe, como quem desce um barranco sem conseguir segurar em raiz nenhuma. Na noite anterior, chamara o padre e o tabelião da vila para virem cedo, dizendo que trataria de negócios da alma e de papel antes que fosse tarde. O médico, que também tinha sido avisado, apenas confirmara em voz baixa que o coração dela já estava cansado demais para promessas adiadas. Ela se sentou na poltrona perto da janela, de onde via o terreiro inteiro, os escravizados mais velhos carregando água, as mulheres lavando roupa na beira do rio, as crianças correndo descalças entre as galinhas. Aquelas mesmas mãos que agora tremiam já tinham recebido compra de gente, já tinham escrito bilhetes frios decidindo para onde iria este ou aquele corpo, qual criança seria vendida, qual família seria separada. Era verdade que, depois da viuvez e com a idade chegando, ela amenizara castigos, proibira certas violências, deixara que alguns pequenos esforços roçados para si, um pedaço de hortaliças, umas galinhas próprias. Mas, no fundo, sabia que isso era só um pano fino em cima de uma ferida profunda. Naquela manhã, pela primeira vez, decidiu que não queria aparecer diante de Deus carregando o mesmo caderno de dívidas que o marido levara. E enquanto olhava pela janela para aquelas vidas que se moviam como se o mundo nunca fosse mudar, algo dentro dela parecia falar também com quem estava longe dali, com quem um dia ouviria histórias como aquela. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia, como se a voz cansada daquela fazenda atravessasse o tempo para alcançar gente que ainda acredita que o coração pode mudar mesmo quando a vida parece pesada demais. Quando o padre chegou, com a batina gasta e o rosto batido pelo caminho de terra, ela pediu que ele se sentasse perto, pegou a mão dele e disse, com uma voz rouca, porém muito clara, se ainda havia tempo para recuperar alguma coisa deste mundo antes de passar para o outro. O padre, acostumado a ouvir reclamações em leito de morte, arregalou os olhos quando ela falou, sem rodeios, que queria deixar tudo escrito, de próprio punho, libertando cada homem, cada mulher e cada criança que ainda vivia presa naquele pedaço de chão. O coração do padre bateu mais rápido, não só pela gravidade espiritual do gesto,
mas porque sabia que, do outro lado daquele ato, estava o filho único de Dona Angélica, Augusto, um homem duro, acostumado a mandar e a ver aqueles trabalhadores como simples herança de família. Pouco depois, o tabelião da vila chegou, com sua pasta de couro e o jeito burocrático de quem já tinha testamentos redigidos sobre gado, casas, terras e joias, mas nunca sobre gente que respirava, amava, sofria e carregava marcas de chicote nas costas. Ele abriu o tinteiro, alisou o papel grosso em cima da mesa da sala de jantar e esperou as instruções. Dona Angélica respirou fundo e começou a ditar pausadamente que queria que, no momento de sua morte, fossem declarados livres todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças que ainda viviam sob o jugo da fazenda do Sobrado Velho, concedendo a cada família o direito de permanência naquelas terras como meeiros, com pedaços marcados para plantar para si. O tabelião hesitou, olhou para o padre, mas continuou escrevendo, porque a lei já não proibia a liberdade, ainda que o costume da região parecesse dizer o contrário. Nos fundos da casa, encostado na porta entreaberta, Joaquim, um dos cativos mais antigos, escutava fragmentos daquela conversa com o coração acelerado. Não compreendia todas as palavras, mas ouviu claramente, da boca da própria sinhá, a frase "quero libertar todos eles", escapando pelo corredor. O som dessas palavras correu mais rápido que o vento pela casa grande, desceu as escadas, atravessou o pátio e chegou discretamente aos ouvidos de outros, como uma brasa acesa num palheiro seco de esperança. Ninguém ali se atreveu a festejar em voz alta, porque conhecia o temperamento de Augusto, o filho ausente que vivia mais na cidade do que na fazenda, e sabia que nada estava garantido enquanto a tinta não secasse e o caixão não descesse à terra. Mas, pela primeira vez, o dia pareceu nascer com uma fresta de luz diferente. Dona Angélica assinou o documento com mão trêmula, mas decidida. O traço saiu torto, longo demais, mas estava lá, fixando no papel uma vontade que ela guardara por décadas no fundo do peito. Pediu ao tabelião que guardasse uma cópia em cartório e deixasse outra selada na gaveta de seu quarto, até o momento certo. Fez-lhe prometer que, quando o sino da igrejinha dobrasse anunciando sua morte, ele mesmo leria em voz alta, na frente de todos, aquele que ela chamava de o único acerto de contas digno deste nome. Lá fora, o sol já tinha subido, a névoa se dissipara e a fazenda se movia como em qualquer outro dia. Mas dentro da casa grande, algo havia mudado de forma definitiva, mesmo que ainda invisível para muitos. No fundo da alma, ela sentia uma espécie de paz misturada com medo, como alguém que resolve abrir uma janela depois de anos respirando o mesmo ar pesado, sem saber ainda que ventos irão entrar. Augusto chegou à fazenda 3 dias depois da assinatura do testamento, sem avisar, como já era de costume. A poeira da estrada veio grudada nas botas bem engraxadas e no paletó escuro que ele insistia em usar, mesmo no calor do interior, para lembrar a todos que agora era um homem da cidade. Habitava gabinetes, locais e conversas com pessoas importantes. Desceu do cavalo sem olhar para os lados, apenas lançando um rápido olhar de avaliação sobre o terreiro, como quem confere se o gado ainda está nos seus lugares, se as cercas começam de pé, se nada mudou sem sua autorização. Os trabalhadores, ao perceberem a chegada dos herdeiros, baixaram a cabeça num misto de hábito e respeito. Sabiam que, ao contrário da mãe, que envelhecera amolecendo a voz, Augusto trazia nos olhos o mesmo brilho duro do pai, o velho coronel que construiu aquela casa sobre suor e lágrimas. Na varanda, Dona Angélica mandou que o filho subisse para o quarto assim que tirasse a poeira do caminho. O recado foi levado por uma criada, mas Augusto sentiu no tom urgente um peso diferente, algo entre pedido e ordem final. Subiu as escadas devagar, acostumado a pensar que a mãe sempre encontraria um jeito de se recuperar de cada enfermidade, como quem volta de uma febre mais fraca. Mas, ao entrar no quarto escuro, só iluminado pela claridade suave que vinha pela fresta da janela, encontrou uma mulher muito menor do que aquela que carregava na lembrança.
Deitada, respirando curto, ela ainda assim ergueu um pouco a cabeça para vê-lo, os olhos brilhando com a força de quem precisa dizer tudo em pouco tempo. Augusto se aproximou da cama, beijou de leve a mão magra e tentou soar despreocupado, perguntando como ela se sentia, se o médico tinha vindo, se precisava de algo da cidade. Era a forma que conhecia de fugir do medo, como se perguntas triviais fossem capazes de afastar o fim. Dona Angélica, porém, não aceitou floreios. Apertou a mão do filho com uma força surpreendente para alguém tão fraca e disse, num fio de voz firme, que precisava falar com ele sobre coisas que eram respeito não só à fazenda, mas principalmente às almas que viviam sob aquele telhado e espalhadas pelos casebres do terreiro. Augusto franziu a testa, sentou-se na beira da cama e esperou, já irritado, achando que ouviria apenas recomendações sobre missas, velas e promessas para santos. Com esforço, ela contou que havia chamado o padre e o tabelião, que tratou de um novo testamento e que foram registradas suas últimas vontades. Não falou logo de liberdade, falou de repartição de bens, de terras que ficariam em nome de Augusto, de alguns objetos que seriam destinados a sobrinhos e afilhados. Ele pegou com atenção apenas moderada, já acostumado à ideia de herdar tudo, fazendo cálculos mentais sobre o que poderia vender, o que manteria, o que modernizaria. Até que, num momento preciso, ela respirou fundo e soltou a frase que mudou a cor do rosto dele. Disse que no mesmo documento estava escrito que, a partir do momento de sua morte, todos os homens, mulheres e crianças que ainda eram considerados propriedade da fazenda do Sobrado Velho seriam declarados livres, com direito de continuar trabalhando ali como parceiros e não mais como coisa. O silêncio que se fez no quarto pareceu mais pesado que qualquer grito. Augusto se levantou num salto, como se uma cobra tivesse se enroscado na perna, e ficou alguns segundos olhando para a mãe, sem acreditar no que tinha ouvido. Disse, com a voz falhando entre indignação e espanto, se ela tinha enlouquecido, se sabia o que aquilo fazia, se tinha noção do valor dos bens que estava jogando fora. Dona Angélica, cansada de uma vida inteira de contas frias, respondeu apenas que sabia, sim, e que exatamente por saber queria, enfim, devolver honestamente às pessoas algo que nunca deveria ter sido tomado. Augusto começou a andar de um lado para o outro no quarto, rangendo os dentes, lembrando-se de conversas na cidade, de amigos fazendeiros que murmuravam sobre leis novas, sobre ventos de abolição, mas sempre com a certeza de que, naquele pedaço de mundo, nada mudaria enquanto eles quisessem. Tentou apelar para a ideia de tradição, disse que o pai jamais teria aceitado aquilo, que os vizinhos iriam rir, que a família ficaria mal falada, que os negócios ruiriam. Lembrou da dívida das fazendas, dos empréstimos tomados usando como garantia justamente a força de trabalho daqueles homens e mulheres. A mãe, porém, não cedeu. Com a boca seca, explicou que já tinha vivido o bastante para saber que a vergonha verdadeira não estava na liberdade, e sim em continuar prendendo quem nasceu para caminhar com os próprios pés. Disse que a história estava mudando, que lá fora se falava cada vez mais em fim de cativeiro, e que, se era para partir deste mundo, preferia ir carregando pelo menos um gesto de que não se envergonhasse diante de Deus. Augusto sentiu o chão fugindo por um instante. A imagem de si mesmo como dono absoluto daquela fazenda, desses corpos e daquela terra, tremeu como miragem em dia de calor. Pensou nos corredores do banco onde tinha empréstimos, nos homens com quem fechava acordos contando com a continuidade daquela mão de obra quase sem custo, nas festas em que se gabava de ser herdeiro de uma das maiores propriedades da região. Mudou-se outra vez da cama, mas agora com o rosto duro, a voz baixa e fria. Disse à mãe que aquilo era um absurdo, que ela estava sendo manipulada por padre e tabelião, que seria melhor rever tudo enquanto ainda havia tempo. Dona Angélica, já quase sem forças, apenas fechou os olhos por um momento, como quem recebe um golpe esperado, e murmurou que o tempo dela tinha acabado, mas que o dele ainda poderia ser diferente, se aceitasse carregar a herança sem carregar junto com as correntes.
Ao sair do quarto, Augusto desceu as escadas lentamente, mas com o coração fervendo. No meio do caminho, cruzou com Joaquim, que levava uma bandeja de chá para a patroa. Por um segundo, os olhos do senhor e do cativo se encontraram, e havia ali algo que nenhum dos dois sabia nomear. Do lado de Augusto, talvez um vislumbre perturbador de que aquele homem tinha ouvido mais do que deveria. Do lado de Joaquim, um misto de medo e esperança tremenda, como quem olha para o rosto de quem tem o poder de cumprir ou rasgar um milagre escrito em papel. Sem dizer palavra, Augusto passou reto, mas a partir daquele instante, a fazenda inteira começou a sentir, no ar, que os dias seguintes trariam não apenas luto, mas uma guerra silenciosa, em torno de um testamento que poderia mudar para sempre o destino de todos. Na cozinha, o trabalho seguiu, mas as mãos revelavam-se mais trêmulas, as conversas mais curtas. Entre uma colherada de caldo e outra, surgiam frases soltas sobre o estado da sinhá, sobre a chegada do filho, sobre o pai que entrava e saiu com o rosto cada vez mais sério. Rosa enxugava pratos enquanto ouvia fragmentos de conversa, juntando pedaços de informação como quem costura trechos até formar um desenho inteiro. Sabia que a palavra liberdade tinha sido dita, sabia que havia um papel escrito, e sabia agora que Augusto não aceitou a notícia com calma. Essa mistura se formou dentro dela um pressentimento escuro, quase tão pesado quanto a fumaça que subia do fogão a lenha. Rosa, que desde pequena soubera o que significava ser invisível, sabia que qualquer movimento agora deveria ser feito com extremo cuidado. Quando criança, aprendera a ler às escondidas, com os poucos livros que ainda estavam na casa, e desde então a leitura se tornara sua forma de resistência. Não se conformava com as correntes invisíveis que mantinham todos ali na fazenda presos, não só fisicamente, mas em suas mentes, em seus corações. E foi essa habilidade, a de entender o que as palavras podem fazer quando ditas e registradas, que agora lhe dava uma missão mais clara do que jamais imaginara, a missão de proteger a memória da liberdade. Ao longe, no centro da fazenda, a figura imponente de Augusto já começava a planejar seus passos. Sabia que, sem o testamento, não teria qualquer obstáculo para garantir que a fazenda continuasse sob seu controle absoluto, que os trabalhadores fossem mantidos em suas funções e a tradição da família perpetuada. Contudo, a simples ideia de que a mãe, mesmo em seus últimos dias, pudesse ter tomado uma decisão tão radical, o fazia perder a compostura. Sabia que a velha estava doente e fraca, mas nunca pensou que ela teria coragem de fazer algo tão irreversível. Sua educação, suas amizades, seu mundo inteiro estava fundamentado na ideia de que a propriedade era sua, e aquilo não poderia ser alterado. Ele entrou no escritório da casa grande com o rosto fechado. Todos sabiam o que ele queria, mas ninguém ousava perguntar. Um a um, os homens que estavam por ali sentaram-se em silêncio, temendo a reação de Augusto. O filho do coronel, agora quase um homem de cidade, afastado dos homens simples da fazenda, respirava com dificuldade. Sua raiva era clara, mas estava encoberta por uma calma gelada, aquela calma de quem se prepara para destruir sem hesitar. Ele, no entanto, ainda não sabia onde o testamento estava guardado. Sabia que deveria agir rápido, antes que a notícia se espalhasse, antes que qualquer um dos trabalhadores se atrevesse a fazer algo que pudesse ameaçar seus planos. Enquanto isso, Rosa, com a astúcia que desenvolvera ao longo dos anos, soubera que precisaria agir com extrema cautela. Ela não sabia onde o testamento estava, mas agora, mais do que nunca, sua percepção afiada, como se fosse uma extensão da própria terra, a guiava para os lugares certos. Ela conhecia a casa grande como a palma da mão. Sabia das gavetas, dos esconderijos, dos locais mais improváveis, onde algo importante poderia ser guardado. E mais importante, sabia que Augusto não hesitaria em destruir qualquer obstáculo entre ele e o poder. O que ela tinha em mãos era uma palavra viva, algo que não poderia ser apagado facilmente. Se ela conseguisse encontrar aquele papel, ela poderia garantir que a vontade de Dona Angélica não fosse enterrada junto ao seu corpo. Mas ela também sabia que as consequências de agir poderiam ser fatais.
Rosa, ainda jovem, mas com a vida já marcada por mais dores do que deveria, sentia o peso da responsabilidade em cada passo que dava. Ela se esgueirou pelos corredores da casa grande, movendo-se como uma sombra, os passos silenciosos sobre o piso de madeira polida. O som do vento que batia contra as janelas, o sussurrar da vegetação que cercava a casa, parecia ser o único som que a acompanhava. Não queria ser vista, não queria chamar atenção. A fazenda estava num estado de tensão crescente, e ela sabia que qualquer erro poderia significar o fim. Sua mente estava a 1000 por hora, traçando possibilidades que, com sorte, levariam ao que ela procurava. A tensão na fazenda aumentava a cada minuto. Augusto passava os dias trancado em seu escritório, tentando descobrir por onde começaria sua busca pelo testamento. Sua obsessão por aquele papel o fazia se comportar como um predador, procurando por qualquer pista, qualquer detalhe que pudesse indicar onde a mãe o havia escondido. Enquanto isso, Rosa continuava a se mover com cautela. A jovem sabia que o tempo estava se esgotando. A cada dia que passava, Augusto se aproximava mais de descobrir o que ela sabia. E ela também sabia que ele faria qualquer coisa para evitar que a liberdade que Dona Angélica queria fosse realmente conquistada. Rosa passava horas escondida nos cantos da casa grande, observando, esperando. As manhãs começavam com o som do galo cantando, mas o que antes era uma rotina tranquila, agora soava como o prenúncio de uma tempestade. Ela notou que os olhares dos trabalhadores estavam diferentes. Havia uma sensação de expectativa no ar, como se todos estivessem esperando algo, mas sem saber o que exatamente. Ninguém ousava falar abertamente sobre o que acontecia, mas a palavra liberdade ainda pairava no ar, silenciosa, mas pesada. Era como se a terra da fazenda estivesse reagindo, sentindo que algo estava prestes a mudar. Rosa, então, decidiu dar um passo mais ousado. Sabia que o testamento não estava mais na gaveta do quarto de Dona Angélica, como ela tinha pensado. Quando o tabelião havia ido embora, ele deixou a cópia do testamento em uma gaveta que, segundo ela, não teria sido vista por ninguém além da senhora. Mas agora, com a crescente tensão, ela estava começando a entender que Augusto poderia já ter revistado o quarto e que aquele lugar não seria mais seguro. Foi aí que ela se lembrou de um antigo baú, no fundo do escritório de Dona Angélica. Ninguém nunca ousou abrir aquele baú. Estava coberto de poeira, escondido no canto do quarto da matriarca como um objeto esquecido, sem importância. Rosa sabia que ali poderia estar a última esperança, o último refúgio da vontade de Dona Angélica. Sem perder tempo, foi até o local, tomando o maior cuidado para não ser vista. Sua respiração ficou mais rápida enquanto se aproximava do baú, seu coração batendo forte no peito. Ela não tinha certeza de que encontraria algo, mas mesmo assim, não podia parar agora. A jovem ergueu a tampa do baú com as mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade crescer a cada movimento. Dentro, havia documentos envelhecidos, algumas roupas antigas e um caderno de anotações. Rosa vasculhou rapidamente, seu olhar atento a cada pedaço de papel que passava por suas mãos. Então, no fundo do baú, encontrou o que procurava, um envelope grande, selado com cera vermelha. O selo não era o mesmo usado pelo tabelião, mas o nome de Dona Angélica estava escrito com uma caligrafia firme. O alívio que ela sentiu foi imediato, mas logo se misturou com a ansiedade. O testamento estava ali, mas e agora? Com o envelope nas mãos, Rosa sabia que não podia correr mais riscos. Ela precisava encontrar uma forma de garantir que aquele documento chegasse a todos antes que Augusto pudesse destruí-lo. O dilema que agora se colocava diante dela era grande. Se ela mostrasse o testamento aos trabalhadores, poderia colocar em risco a sua própria vida. Augusto não hesitaria em fazer tudo o que fosse necessário para manter o poder, e Rosa sabia disso muito bem. Mas, se mantivesse o segredo, o testamento poderia ser queimado ou destruído sem que ninguém soubesse o que realmente acontecera. Enquanto isso, na casa grande, Augusto tomava decisões que tornavam cada vez mais claro que ele não pensava em desistir. Sua ira aumentava à medida que o tempo passava, e ele ainda não havia encontrado o testamento.
Sabia que, por mais que tentasse, não poderia escapar do que estava em jogo. Aquela propriedade, aquela terra, tudo o que ele achava que controlava, estava ameaçado por um pedaço de papel. E em sua mente, se fosse preciso destruir tudo para manter o controle, ele faria isso sem hesitar. A obsessão que tomou conta dele o impedia de ver além de seus próprios interesses. A morte de sua mãe o deixara em um estado de desespero, e ele não podia permitir que a liberdade se tornasse uma realidade para os que sempre foram sua propriedade. Rosa, com o envelope ainda em suas mãos, sabia que a situação estava prestes a explodir. A fazenda estava dividida, e o testamento de Dona Angélica era o único elo que poderia unir todos os lados ou fazer com que a luta pela liberdade se tornasse uma guerra aberta. Ela precisava agir, e precisava agir rápido. As horas passaram, e Rosa decidiu que a melhor maneira de garantir que o testamento fosse lido seria fazê-lo na noite seguinte, antes que Augusto tivesse chance de destruir a última vontade de sua mãe. Ela sabia que a noite traria mais perigos, mais riscos, mas não havia outra escolha. A fazenda não poderia continuar vivendo sob o domínio de alguém como Augusto. A fazenda precisava mudar. E a palavra escrita por Dona Angélica era o único instrumento capaz de garantir que a mudança acontecesse. Enquanto isso, no escritório, Augusto se preparava para a última investida. Ele estava convencido de que, antes do amanhecer, o testamento seria encontrado e destruído. Mas o que ele não sabia era que, naquele momento, a fazenda já estava se preparando para um novo começo. Rosa, com o envelope escondido sob suas roupas, sentia que a liberdade estava mais perto do que nunca e que o destino de todos estava em suas mãos. Na noite que se seguiu, o ar estava mais denso, como se a fazenda soubesse que a tranquilidade da manhã não voltaria. O vento uivava e as árvores agitadas pareciam refletir a ansiedade que tomava conta de todos. Rosa sabia que aquele era o momento decisivo. Se fosse pega, o que ela carregava consigo não só destruiria sua vida, mas poderia pôr fim à última chance de liberdade para todos que trabalhavam na fazenda. Ela não sabia como Augusto reagiria ao saber que o testamento havia sido encontrado, mas sabia o suficiente para temer o pior. O medo estava em cada passo que dava, mas, no fundo de seu coração, ela sentia que estava fazendo a coisa certa. Enquanto a noite avançava, os trabalhadores nas casas do terreiro ainda cumpriam seus afazeres, mas havia algo no ar que os deixava inquietos. Ninguém falava sobre o testamento abertamente, mas o olhar de todos se encontrava de vez em quando, e um arrepio passava por eles como um fio invisível, unindo-os na mesma esperança de que, talvez, a hora da mudança estivesse próxima. Não era só a palavra liberdade que pairava no ar, mas o peso de uma promessa que ainda poderia ser cumprida. Era algo muito mais profundo. Era a esperança de que o passado que os havia marcado pudesse finalmente ser enterrado, e que eles, seus filhos e netos, poderiam começar a escrever suas próprias histórias. Dentro da casa grande, a tensão de Augusto era palpável. Ele já havia revistado os cantos mais secretos da casa. O testamento não estava onde ele pensara que estaria, mas isso não o impedia de continuar a busca. A obsessão o tomava de tal maneira que ele começava a perder a percepção do tempo. Sua mente estava tomada pela ideia de que, se não encontrasse o testamento, tudo o que construíra, todos os seus investimentos, as dívidas feitas, os negócios que dependiam da força de trabalho da fazenda, estariam em risco. Ele já sabia que não poderia simplesmente aceitar a vontade da mãe. Aquela decisão não só destruiria sua herança, mas também sua posição na sociedade. Ele não podia permitir que isso acontecesse. O orgulho, o egoísmo, a raiva e a insegurança o cegavam para tudo o que estava acontecendo ao seu redor. No entanto, enquanto ele se preparava para mais uma busca, Rosa, em silêncio, foi em direção ao escritório onde a velha senhora havia guardado os papéis. Ela sabia que ali, entre aquelas paredes que pareciam respirar com a memória de tantas gerações, estava o último testemunho de liberdade. O testamento de Dona Angélica era mais do que um pedaço de papel.
Ele carregava o peso de uma vida inteira de decisões erradas, de uma família marcada pelo controle e pela dor, mas também era a chave para uma nova era. Para Rosa, ele não era apenas uma promessa feita por uma senhora moribunda. Era a oportunidade de reescrever a história, de mudar o destino não só dela, mas de todos que um dia haviam sido chamados de propriedade. Rosa chegou ao escritório e foi direto para o pequeno esconderijo, onde sabia que o testamento ainda estava guardado. A cada passo, seu corpo tremia, não apenas pela tensão do momento, mas pela certeza de que estava prestes a mudar a vida de todos ali. Quando abriu a gaveta e encontrou o envelope, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ali estava o futuro, a papelada que Dona Angélica assinara com tanto esforço e coragem, e que agora estava prestes a ser lida. Mas antes que pudesse guardar o documento com segurança, um som interrompeu seus pensamentos. Passos na escada. O barulho vinha da direção de Augusto. Rosa se encolheu na sombra, respirando com cuidado, seu coração disparado. Ela sabia que não tinha muito tempo. Se Augusto a encontrasse ali, ela não teria mais como fugir. O risco estava aumentando, mas não havia mais volta. Ela não podia mais ficar esperando. Estava ali, na linha tênue entre o que poderia ser a salvação de todos e o fim de sua própria vida. Ela precisava agir rápido. O tempo parecia ter desacelerado, e os passos de Augusto se aproximavam, ecoando na casa. Rosa sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas ao mesmo tempo, uma força inexplicável cresceu dentro dela. Ela sabia que estava perto. Ela tinha as respostas, e não deixaria que aquele testamento desaparecesse como tantas outras esperanças que se perderam antes. Fechando a gaveta, Rosa fez o que precisava fazer. Colocou o envelope dentro de sua roupa e se moveu com a agilidade que só quem passou a vida sendo invisível poderia ter. Ela não se atreveu a olhar para trás. Sabia que se olhasse, talvez fosse tarde demais. Quando os passos de Augusto se aproximaram ainda mais, ela se esgueirou para os corredores escuros, movendo-se como uma sombra. Sabia que, se fosse pega, teria que se arriscar a negar tudo. Mas ela também sabia que aquela era sua chance de fazer com que a história de liberdade fosse cumprida. Ela não tinha mais medo. O testamento estava consigo, e com ele, a possibilidade de mudar o destino de uma fazenda inteira, de famílias que haviam sido oprimidas por tanto tempo. No fundo da casa grande, Augusto parou, ouvindo os sons da casa que estavam cada vez mais silenciosos. Ele sentiu que a noite havia tomado uma forma ainda mais opressiva. Ele não sabia onde Rosa estava, nem o que ela poderia ter feito, mas algo dentro dele o dizia que estava prestes a perder. Algo havia mudado, e ele não estava preparado para isso. A fazenda, com suas sombras e segredos, estava prestes a revelar seu último ato. A história que começara com dor e silêncio estava prestes a se transformar em uma batalha pela liberdade, e Rosa, mais do que nunca, sabia que o futuro estava em suas mãos. A madrugada estava silenciosa, e o vento agora trazia consigo uma sensação de alerta. Rosa, com o envelope ainda escondido, sabia que o momento se aproximava. As horas passavam mais devagar do que o normal, e a tensão que pairava no ar parecia pressagiar uma tempestade. Ela se esgueirava pela casa grande, tentando não fazer barulho, evitando qualquer movimento brusco. A cada passo, seu coração batia mais rápido, mas ela mantinha o foco. Sabia que, se fosse pega, não haveria segunda chance. A fazenda, que por tanto tempo parecia um lugar imutável, agora estava prestes a se dividir de forma irreversível. Quando cruzou pelo corredor escuro, ela ouviu o som de passos leves atrás de si. Alguém estava se aproximando. Rosa parou instantaneamente, escondendo-se na sombra da parede. O som dos passos era familiar, mas ainda assim, ela não ousou virar a cabeça para ver quem era. Era difícil distinguir se o coração acelerado era pela apreensão de ser pega ou pela certeza de que a sua missão estava prestes a ser cumprida. Os passos continuaram a ecoar, mais lentos agora, como se o intruso estivesse tentando se mover com cautela. Quando a pessoa se afastou o suficiente, Rosa se levantou da sombra e seguiu em direção à saída.
Enquanto ela se aproximava da porta, os ecos dos passos de Augusto reverberavam no corredor. A sensação de que ele estava perto, à espreita, era inescapável. Rosa apertou o envelope contra o peito e saiu pela porta dos fundos da casa grande. Lá fora, o vento gelado cortava a pele, mas ela não se importava com o frio. O que importava agora era o papel em suas mãos. A última chance de liberdade para todos os que haviam vivido, trabalhado e sofrido sob o olhar de Augusto e de tantos outros. Ela caminhou rápida e silenciosamente pelos caminhos de terra, sentindo o peso do testamento em seu corpo. Cada passo que dava parecia estar se distanciando não apenas da casa grande, mas de uma vida inteira de opressão e medo. Quando chegou ao terreiro, viu os trabalhadores espalhados, ainda imersos nas suas tarefas, sem saber o que acontecia nos recantos da casa. Mas Rosa sabia que aquela noite mudaria tudo. Ela foi até a casa de Joaquim, onde ele costumava se sentar à porta para fumar seu cigarro de palha. O homem, já envelhecido pela vida difícil, estava ali, sozinho, mas sempre atento aos rumores que circulavam pela fazenda. Quando Rosa o viu, seu olhar era carregado de determinação. Sem dizer uma palavra, ela lhe entregou o envelope. Joaquim a olhou, sem entender no início, mas o peso da situação logo caiu sobre ele. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia que, naquele pedaço de terra, algo grande estava prestes a acontecer. Vá até o rio, Joaquim. Rosa disse com firmeza. Reúna todos. Mostre-lhes o que Dona Angélica fez. Mostre-lhes a liberdade que ela prometeu, para que ninguém tenha dúvida de que a mudança é real. Ninguém pode mais ser ignorante quanto ao que a Nossa Senhora decidiu. Joaquim, sem hesitar, pegou o envelope e correu para a beira do rio, onde a maioria dos trabalhadores costumava se reunir ao fim do dia. Rosa ficou para trás, os olhos fixos no horizonte, onde as luzes da casa grande ainda brilhavam. Mas a escuridão já começava a cobrir tudo, como uma capa que escondia segredos. Ela sabia que Augusto viria atrás de tudo aquilo, mas por enquanto, tudo o que podia fazer era confiar. A fazenda, que sempre fora regida por seu nome, sua voz autoritária, sua força, agora estava à mercê da verdade. O testamento de Dona Angélica estava a caminho de ser lido em voz alta, e com ele a promessa de um futuro incerto, mas sem dúvida mais justo. Rosa sentia que, naquele momento, não apenas ela estava mudando, mas a terra sob seus pés também. Enquanto Joaquim chegava ao rio e começava a reunir os outros trabalhadores, o barulho das águas correndo parecia amplificar a tensão que pairava sobre a fazenda. O murmúrio dos trabalhadores se transformava em algo mais audível, mais firme. Em cada olhar que se cruzava, uma nova esperança nascia, uma fé renovada de que a escravidão, de uma forma ou de outra, estava prestes a ser finalmente erradicada daquele lugar. Mas, lá dentro da casa grande, Augusto ainda não sabia de nada disso. Ele continuava sua busca incansável, revirando todos os cantos, esperando que a palavra que ele tanto temia fosse destruída antes que pudesse ser revelada. Ele sentia que, quanto mais procurava, mais parecia se afundar em um pântano de desespero. Sabia que, quando encontrasse o testamento, teria de fazer algo radical, algo definitivo, para garantir que sua herança não fosse desfeita. Mas a cada segundo que passava, ele também sentia que estava perdendo o controle. Algo estava acontecendo e ele não sabia o que era. Na beira do rio, com o envelope em mãos, Joaquim estava prestes a fazer a leitura que mudaria o destino de todos. Ele sabia que a coragem necessária para esse momento não vinha apenas das palavras no papel, mas da luta de uma vida inteira. A fazenda, seus habitantes, a história que até então os aprisionava, estavam prestes a ser transformados. E Rosa, embora ainda nas sombras, sentia que a batalha havia sido vencida, não pela força, mas pela verdade que finalmente seria revelada. A leitura do testamento acontecia na beira do rio, longe dos olhos atentos da casa grande, mas o murmúrio das águas parecia amplificar a tensão crescente. Joaquim, com o envelope nas mãos, olhou para os rostos que estavam ao seu redor. Havia mais de uma dúzia de trabalhadores ali,
cada um esperando, sem saber ao certo o que viria, mas com a esperança visível em seus olhos. Eles haviam ouvido os rumores de que Dona Angélica tinha deixado algo para trás, algo que mudaria tudo, mas ninguém sabia ao certo o que era. Agora, com a chegada de Joaquim e o som do papel sendo aberto, todos estavam prestes a descobrir. O velho, com a mão trêmula, abriu o envelope e retirou o testamento. O papel estava amarelado pelo tempo, mas ainda era legível. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Todos os olhos estavam fixos nele, e ele sabia que as palavras que se seguiriam não eram apenas palavras. Eram uma promessa de liberdade, uma promessa de mudança. Ele começou a ler, com a voz rouca e firme. Aos que aqui vivem, que sempre serviram a minha família e a minha terra, peço que me ouçam com o coração aberto. Ao partir deste mundo, deixo para trás o peso das minhas escolhas, e com isso, desejo reparar o erro mais profundo que cometi, a escravidão que destruiu vidas e famílias. Por isso, ao momento da minha morte, declaro que todos os homens, mulheres e crianças que ainda permanecem sob o jugo da fazenda do Sobrado Velho serão livres. Eles terão o direito de permanecer nesta terra, não mais como propriedade, mas como parceiros de trabalho, com os mesmos direitos de qualquer ser humano, com a dignidade que lhes foi negada por tanto tempo. A voz de Joaquim falhou por um momento e um silêncio profundo se seguiu. O peso das palavras estava agora sendo absorvido por todos como uma maré que subia, inundando os corações e as mentes. Para muitos ali, aquelas palavras significavam muito mais do que um simples testamento. Eram a chave para uma nova vida, para a promessa de uma liberdade que há tanto tempo parecia impossível. Os olhos dos trabalhadores estavam cheios de lágrimas, mas havia algo mais profundo ali, algo que vinha da alma. Eles estavam ouvindo a voz de Dona Angélica, mas também estavam ouvindo a voz de todas as gerações de pessoas que haviam sido oprimidas, que haviam sofrido, que haviam sido tratadas como mercadoria. A libertação não estava apenas nas palavras, estava na consciência de que agora eles eram finalmente reconhecidos como humanos, com dignidade e direitos. Joaquim continuou com a voz mais firme. Este é o meu último desejo, que todos aqui possam viver em liberdade, com a terra que trabalham, com o direito de cultivá-la para si, que a memória do sofrimento que todos passamos se transforme em força para o futuro, que nunca mais, em nenhum pedaço deste chão, alguém seja tratado como propriedade, que a memória do que fomos nos guie para que possamos construir juntos um futuro diferente. Havia uma quietude profunda enquanto ele terminava de ler. Os trabalhadores, que antes estavam em silêncio, agora trocavam olhares entre si, como se tentassem processar o impacto daquelas palavras. Alguns mal podiam acreditar no que acabavam de ouvir. Outros estavam emocionados, com os olhos marejados de lágrimas, sentindo pela primeira vez o peso da liberdade se aproximar, como uma brisa fresca que finalmente vinha para dissipar o calor opressor de uma vida inteira de subordinação. Mas havia algo que ainda pairava no ar, uma dúvida, um temor. Se aquele testamento fosse destruído, se Augusto chegasse e descobrisse o que havia acontecido, tudo poderia ser perdido. O medo de que o legado de Dona Angélica fosse apagado de uma só vez se espalhou entre os trabalhadores. Eles sabiam que não podiam contar com a boa vontade de Augusto. A mudança precisava ser mais do que um sonho. Precisava ser uma realidade que não fosse apagada pela raiva e pela ganância de um homem que havia vivido sua vida inteira acreditando que o poder e a terra eram suas heranças de direito. Rosa, que estava entre os trabalhadores, sentia o peso do que estava acontecendo. Ela sabia que o futuro ainda estava em jogo, que a batalha estava longe de terminar. Mas, ao ver os rostos de todos ali, ela sentiu algo que nunca imaginara sentir, uma sensação de união, de luta compartilhada. Aqueles que sempre foram invisíveis, que sempre foram considerados inferiores, agora estavam erguendo a cabeça, como se a própria terra tivesse se levantado com eles. Rosa sabia que, enquanto aquele testamento vivesse, a liberdade tinha uma chance real de ser conquistada. Enquanto a leitura chegava ao fim,
Todos estavam em silêncio, mas havia um novo brilho nos olhos dos trabalhadores. Eles não estavam mais sozinhos. Havia uma força, um espírito de solidariedade que os unia, que os fazia acreditar que a mudança era possível, que a promessa de Dona Angélica poderia ser cumprida, independentemente de quem tentasse impedi-la. Na casa grande, Augusto estava se preparando para o pior. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Sua obsessão por encontrar o testamento o havia consumido, e ele estava prestes a fazer o que fosse necessário para garantir que a sua herança não fosse destruída. Mas enquanto ele se preparava para mais uma tentativa de controlar o que restava, a fazenda já havia mudado. O vento da mudança soprava forte, e a verdade estava finalmente sendo revelada, uma palavra de cada vez. O rio continuava a fluir com sua calma habitual, mas para os trabalhadores ali reunidos, tudo parecia diferente. A leitura do testamento não apenas os tocou profundamente, mas acendeu uma chama de esperança que não podiam mais ignorar. Eles estavam libertos, não apenas pelas palavras de Dona Angélica, mas pela certeza de que estavam no caminho de uma nova realidade. A liberdade, até então distante e quase utópica, agora parecia ao alcance das mãos, e ninguém ali estava disposto a deixar essa chance escapar. Rosa, embora ainda tensa com a ameaça de Augusto, sentia uma paz profunda. Ela sabia que a verdade estava finalmente sendo compartilhada, e por mais que o medo ainda estivesse presente, a certeza de que aquela era a hora certa de lutar era mais forte. Ela olhou para Joaquim, que estava à sua frente, e o viu com os olhos brilhando. Para ele, também, a promessa de liberdade era algo muito mais do que uma simples mudança na ordem das coisas. Era a chance de reescrever uma história de dor e de violência, de poder escolher o seu destino. Não podemos esperar mais, disse Joaquim com firmeza, após alguns momentos de silêncio. Nós temos a palavra, agora precisamos agir. Vamos até o povo da fazenda. Precisamos que todos saibam que o testamento não é apenas uma palavra, mas uma promessa que devemos fazer valer. Rosa assentiu, e a sensação de urgência tomou conta dela. Eles não podiam esperar que Augusto agisse, que ele decidisse o que fazer com o testamento. A mudança precisava ser agora, antes que ele pudesse interferir. Não mais adiamentos, não mais paciência. A luta pela liberdade já havia começado. Enquanto isso, na casa grande, Augusto não demorou a perceber que algo estava errado. Ele começava a sentir a pressão de todos os lados. Suas buscas pelo testamento haviam sido em vão, mas havia algo em sua mente que o dizia que algo estava acontecendo. Ele sabia que o testamento não estava mais nas gavetas que revistara, mas não podia imaginar onde ele poderia estar. A raiva crescia dentro dele a cada segundo. Aquela fazenda, sua herança, sua riqueza, estava sendo arrancada de suas mãos. Ele não permitiria que isso acontecesse, não sem uma luta. E enquanto ele pensava nisso, a verdadeira extensão do que estava em jogo se tornava cada vez mais clara para ele. O medo de perder a fazenda, de perder seu poder, tomava conta de Augusto de uma forma avassaladora. Ele sabia que não podia deixar que a palavra de Dona Angélica se tornasse realidade. Se ele fosse perder tudo, então faria de tudo para garantir que ninguém mais tivesse o que lhe restava. Com uma raiva cega, ele começou a procurar por Rosa, suspeitando que ela soubera mais do que deixara transparecer. Enquanto isso, os trabalhadores começaram a se reunir em grupos e a palavra se espalhava pela fazenda. Aqueles que estavam ali, que haviam sido marginalizados, finalmente tinham algo a esperar. Algo real. Algo que não fosse apenas uma promessa vazia, mas a palavra de alguém que, mesmo depois de sua morte, os tratava com o respeito que mereciam. Dona Angélica havia deixado claro que a terra agora seria deles tanto quanto de qualquer outro, que não seriam mais vistos como propriedade, mas como parceiros. Rosa foi de casa em casa, certificando-se de que todos soubessem, que ninguém ficasse de fora dessa revolução silenciosa. Quando a última casa foi alcançada, ela olhou para os rostos ao seu redor. Viu mulheres, homens e crianças, todos com olhos cheios de lágrimas, mas também com uma chama de determinação. Eles não estavam mais dispostos a se curvar diante da opressão.
A luta pela liberdade não era mais algo distante. Era uma realidade ao alcance de suas mãos, uma realidade que eles não iriam deixar escapar. Porém, a fazenda estava prestes a ser invadida por uma tempestade. Augusto estava em movimento, com raiva nos olhos, determinado a apagar tudo o que havia sido conquistado. Ele não sabia que o testamento havia sido lido. Não sabia que a liberdade já começava a ser sentida nos corações dos trabalhadores. Mas ele também não sabia que a resistência havia se formado, que a luta agora era de todos. E ele começava a perceber tardiamente que a fazenda que ele acreditava ser sua não era mais. Enquanto os trabalhadores se preparavam para fazer valer a liberdade que Dona Angélica lhes havia prometido, o peso do passado ainda pesava nas costas de Augusto. Ele estava cego pela ira, sem ver que, na verdade, a mudança já havia começado. Ele não podia mais controlar aquilo que o destino havia trazido. Mas ele estava disposto a lutar até o fim, sem saber que o seu fim já estava marcado. O testamento de Dona Angélica, a palavra dada, a promessa de liberdade, não poderia mais ser apagada. E assim, enquanto a tensão se acumulava na casa grande e no terreiro, a fazenda do Sobrado Velho estava prestes a ser dividida não apenas entre os que a possuíam, mas entre aqueles que estavam dispostos a lutar por aquilo que agora era verdadeiramente seu. A guerra pela liberdade estava apenas começando. O céu acima da fazenda estava tingido de tons avermelhados, como se o próprio universo presenciasse a luta que se desenrolava na terra abaixo. As horas avançavam lentamente, mas ao mesmo tempo o clima parecia carregar uma urgência inexplicável. O terreiro, que antes era um lugar de silêncio e sofrimento, agora pulsava com uma energia diferente. Os rostos dos trabalhadores, antes curvados e submissos, agora estavam eretos, os passos mais firmes, os olhares mais determinados. Não havia mais espaço para dúvidas. A promessa de liberdade, escrita no testamento de Dona Angélica, estava no centro de tudo. Rosa, ainda com o envelope nas mãos, corria entre os barracões, buscando garantir que cada trabalhador soubesse exatamente o que estava em jogo. Ela sentia a pressão aumentar a cada segundo. O medo de Augusto era real, e ele estava cada vez mais perto. Mas havia uma força maior, algo invisível que agora unia todos ali, como uma corrente inquebrável que os ligava a um futuro diferente. O que acontecia naquela fazenda, naquele momento, era mais do que uma simples revolta. Era o nascimento de algo novo. Na casa grande, a tensão estava tomando proporções insustentáveis. Augusto, com os olhos fixos na porta da sala, sabia que algo estava errado. Não era apenas o testamento que o consumia, mas a ideia de perder o controle sobre a fazenda, sobre sua herança, sobre a vida que ele acreditava ser sua por direito. Ele andava de um lado para o outro, não conseguia ficar parado. O peso da raiva, da frustração e do medo o havia tornado quase insano. Ele precisava encontrar Rosa, precisava entender o que ela sabia, o que ela tinha feito com o testamento. A imagem de sua mãe, agora distante e fraca, ainda pairava sobre ele. Mas ele não queria mais pensar nela. Dona Angélica, com suas palavras de piedade, com sua tentativa de fazer as pazes com os erros do passado. Para ele, a fazenda não era sobre arrependimento ou redenção. Era sobre poder. Era sobre o controle que ele acreditava ter sobre as vidas de todos ali. E aquele poder estava sendo ameaçado de forma irreversível. Enquanto ele buscava por Rosa, a sensação de que o tempo estava se esgotando se tornava cada vez mais real. Ele não sabia o que fazer. O testamento havia sido lido, a liberdade havia sido concedida. Mas ele ainda acreditava que, se destruísse aquilo, tudo voltaria ao normal. Ele precisava se apoderar da situação, precisava trazer a fazenda de volta para suas mãos. Rosa, por outro lado, sabia que o tempo também estava se esgotando, mas para ela, a vitória já estava em movimento. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também a liberdade crescente que vinha com cada palavra dita, com cada movimento dado. Ela sabia que a fazenda, de alguma forma, nunca mais seria a mesma, não importava o que Augusto fizesse. A mudança já estava em marcha e ninguém mais poderia impedir.
Enquanto ela caminhava pelo terreiro, ela observava os rostos dos trabalhadores com uma sensação de certeza, mas também de temor. A luta ainda não estava ganha. A liberdade não era um presente, mas uma conquista que precisaria ser defendida. Mas havia algo inegável ali, algo que estava além do medo de Augusto, algo que vinha do coração de todos. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, porque a verdade que Dona Angélica havia deixado para trás não podia ser destruída. A liberdade não era uma ideia abstrata, era uma realidade agora, e nada poderia apagar isso. A luta estava prestes a explodir. A fazenda, com toda a sua história de poder e sofrimento, estava dividida. De um lado, havia o medo, o orgulho e a ganância de um homem que não sabia perder. Do outro, havia a coragem, a união e a certeza de que a liberdade era um direito de todos, independentemente da cor da pele ou da posição social. O embate era inevitável. Joaquim, que já havia liderado a leitura do testamento, agora tomava uma posição de liderança. Ele não era o homem mais jovem, nem o mais forte, mas sua sabedoria e experiência eram agora suas maiores armas. Ele começou a organizar os trabalhadores, instruindo-os a se prepararem para o que fosse necessário. Ele sabia que, por mais que a palavra de Dona Angélica tivesse sido dada, o enfrentamento com Augusto não seria fácil. Mas ele também sabia que, se eles ficassem unidos, não havia força maior do que o desejo de liberdade. No coração da Casa Grande, Augusto finalmente encontrou o que estava procurando. Ele havia revistado cada canto, cada gaveta e, por fim, encontrou o que acreditava ser o último obstáculo para manter o controle da fazenda. Mas quando pegou o testamento, o peso da realidade o atingiu com força. Ele sabia que, mesmo se destruísse aquele pedaço de papel, a mudança já estava em andamento. O que ele não sabia era que, ao destruir o testamento, ele estava apenas confirmando a derrota. A luta não estava mais sobre um papel. Estava sobre as vidas das pessoas que haviam trabalhado a terra, que agora estavam mais unidas do que nunca. E, enquanto ele segurava o testamento nas mãos, o destino da fazenda estava sendo decidido nas sombras, entre os rostos cansados dos trabalhadores e a vontade de Rosa, que sabia que a verdade, a liberdade e a justiça não podiam ser apagadas. Eles não podiam ser derrotados. A tensão estava no ar, espessa como a neblina da manhã, cobrindo a fazenda do Sobrado Velho com uma sensação de iminência. Tudo estava prestes a se decidir. Augusto segurava o testamento com as mãos suadas, o papel tremendo entre os dedos, mas seu olhar estava fixo naquelas palavras que, por tanto tempo, ele se recusara a ver como uma possibilidade real. Ele sabia o que aquilo significava, sua herança, sua posição, sua visão de domínio, tudo o que ele acreditava ser seu por direito, estava sendo ameaçado. Ele olhou para o documento, o ódio queimando em seu peito, e com um movimento brusco, rasgou o papel. Não hesitou. Ele sabia que, se destruísse aquilo, poderia apagar a chance de liberdade para todos que dependiam da fazenda. Mas ele não sabia que, no momento em que rasgava o testamento, estava selando sua própria derrota. Do lado de fora, no terreiro, o burburinho de vozes já começava a aumentar. Rosa, que observava cada movimento de Augusto, percebeu o momento em que ele segurou o testamento nas mãos e sabia o que estava prestes a acontecer. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas ao mesmo tempo um fogo crescente no coração. Não importava o que ele fizesse, a verdade estava agora além do que ele poderia destruir. Ela se virou para Joaquim, que estava ao seu lado, e com um olhar determinado disse: "Agora é a hora. Precisamos agir antes que ele faça o que está planejando." Joaquim a olhou com um entendimento silencioso e, com a confiança que lhe restava, começou a reunir os trabalhadores. Eles estavam prontos. Eles haviam sido libertados, não apenas pelas palavras do testamento, mas pela coragem que havia nascido dentro deles. Não mais submisso, não mais invisível, aquele povo estava disposto a lutar por sua liberdade, por sua dignidade. No entanto, a Casa Grande estava silenciosa agora. Apenas o som do vento e os passos apressados de Augusto ecoavam pelas largas salas.
Ele sentia uma ansiedade crescente, quase como se estivesse fugindo de algo que ele não entendia completamente. Ele havia destruído o testamento, mas ao fazer isso, ele não havia apagado a liberdade que aqueles trabalhadores já sentiam em suas almas. Ele não havia apagado o que Dona Angélica, com sua última decisão, havia plantado. Ele havia apenas confirmado que o poder estava indo embora de suas mãos. Lá fora, a revolução estava começando. A notícia de que o testamento havia sido rasgado, mas que a promessa de liberdade ainda era forte, como uma onda prestes a invadir, se espalhava rapidamente. Os trabalhadores se agrupavam na praça central da fazenda, onde, diante de todos, Joaquim levantou a voz pela primeira vez, não com a dureza dos tempos antigos, mas com a firmeza da verdade. Ele sabia que a luta não seria fácil. Mas ele também sabia que, pela primeira vez, eles estavam todos unidos por um propósito maior. Hoje, não estamos apenas defendendo um testamento. Estamos defendendo nossa liberdade, nossa vida e nossa dignidade. Ele disse, com a voz ecoando forte no ar. E por mais que tentem nos calar, por mais que tentem apagar nossa verdade, nós estaremos aqui. Não vamos mais nos esconder na sombra. A liberdade chegou. E ninguém pode nos tirar o que já é nosso. Enquanto as palavras de Joaquim reverberavam no coração dos trabalhadores, o pânico de Augusto se intensificava dentro da casa grande. Ele se sentia como se estivesse preso em uma armadilha, com os portões fechados e o futuro se desmoronando ao seu redor. Mas ainda havia um fio de esperança para ele, uma última tentativa de reverter as coisas. Ele sabia que, por mais que o testamento estivesse rasgado, os trabalhadores ainda tinham esperança. E mais importante, eles tinham Rosa. Augusto sabia, no fundo, que Rosa tinha sido peça fundamental nesse jogo. Ela havia sido a chave para a divulgação do testamento. Ela havia se tornado, sem querer, a líder dessa revolução silenciosa, dessa luta pela liberdade. Ele sentia uma raiva profunda dela, não apenas por ter ajudado a espalhar a palavra de sua mãe, mas por ter se tornado a personificação da mudança que ele tanto temia. Enquanto ele se aproximava da janela da casa grande, olhando para os trabalhadores reunidos, ele podia ouvir o som crescente das vozes unidas, o murmurinho se tornando um grito de força e resistência. Ele sabia que não poderia derrotá-los, não mais. A luta deles já estava sendo vitoriosa. Eles não precisavam de um pedaço de papel para provar o que já estavam sentindo em seus corações. No fundo da alma, Augusto já sabia. A fazenda do Sobrado Velho não seria mais a mesma. E ele também não seria mais o mesmo. Ele não havia conseguido controlar aquilo que já estava além de suas mãos. A liberdade não podia mais ser sufocada. Ela havia nascido e não importava o quanto ele tentasse destruí-la, ela estava viva. Rosa, com seus olhos fixos no horizonte, sentiu o peso do momento. Ela sabia que a vitória era deles, mesmo sem o papel que Augusto havia destruído. O testamento de Dona Angélica, mesmo destruído, não podia apagar o que havia sido plantado ali, a esperança, a coragem e a unidade. A fazenda estava dividida, sim, mas a mudança estava em movimento e ninguém poderia parar. E, enquanto os trabalhadores se uniam em um único coro de voz, de promessa e de luta, Rosa sentiu que a verdadeira vitória não estava apenas no testamento, mas no que eles tinham conquistado dentro de si. A liberdade, que havia sido arrancada de suas mãos por tanto tempo, agora estava sendo retomada, de coração a coração. O vento soprou com força, levando consigo o cheiro da terra úmida, da liberdade que finalmente se sentia no ar. A fazenda do Sobrado Velho nunca mais seria a mesma. A luta pela liberdade não era mais uma possibilidade distante. Ela agora era uma realidade palpável, visível nos olhos de cada trabalhador que se reunia no centro da fazenda. A divisão da terra, a promessa da liberdade, tudo estava sendo cumprido. Mas não sem resistência. Augusto ainda estava decidido a manter o controle da fazenda, e sabia que a única forma de isso acontecer era esmagar a resistência antes que ela ganhasse força. Mas havia algo que ele não entendia, algo que ele não poderia prever, a força da união.
Rosa, apesar do medo que ainda a acompanhava, sentia uma leveza em seu peito que nunca havia experimentado antes. Ela sentia que não estava mais sozinha. Cada movimento que ela fazia, cada palavra que ela dizia, era um eco de todas as outras vozes que haviam sido silenciadas por tanto tempo. A resistência não era apenas dela, mas de todos que estavam agora ao seu lado. Ela olhou ao redor e viu os rostos que a acompanhavam, homens e mulheres, filhos e filhas, todos com os olhos cheios de algo que, até há pouco tempo, parecia impossível: esperança. O som de tambores e cantos começou a se espalhar pela fazenda, como uma convocação. Não era apenas uma celebração, mas uma preparação. O vento não apenas soprava mais forte, ele trazia consigo a promessa de uma nova era, uma era em que as correntes do passado seriam quebradas de uma vez por todas. Rosa olhou para Joaquim, que agora se erguia no meio do grupo com a autoridade de um líder. Ele sabia que a vitória não seria fácil, mas ele também sabia que, quando o povo se unia, não havia força maior. Este é o momento que esperávamos. A liberdade que sempre nos foi negada está aqui, diante de nós. E por mais que tentem nos tirar o que é nosso, nunca poderão nos arrancar o que já sabemos em nossos corações. Somos livres. A fazenda do Sobrado Velho é nossa agora, e a partir de hoje, todos nós seremos senhores de nossa própria história. As palavras de Joaquim ecoaram como um trovão, atingindo cada um com uma força indescritível. Eles estavam prontos para a luta, prontos para garantir que o testamento de Dona Angélica não fosse apenas um pedaço de papel, mas a base para um futuro livre e digno. Mas a ameaça de Augusto ainda pairava no ar. Ele sabia que perder a fazenda significava perder tudo o que lhe restava. Ele estava disposto a tudo para não deixar que aquilo acontecesse, e a revolta que fermentava dentro dele transbordava. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, o clima na fazenda estava cada vez mais tenso. Augusto, em sua tentativa desesperada de controlar a situação, procurava se aliar aos homens mais próximos, buscando apoio. Ele convocou os antigos capatazes da fazenda, os homens que ainda se sentiam leais a ele, e começou a arquitetar um plano para desmantelar a união dos trabalhadores. Mas ele sabia que estava lutando contra algo muito maior do que ele poderia imaginar. A revolta não era apenas sobre a terra, mas sobre a dignidade que ele havia tentado negar a todos. Ele, que sempre acreditou ser o dono de tudo, agora estava vendo os alicerces de seu poder desmoronarem. Mas Rosa e os outros estavam mais determinados do que nunca. A revolução não estava apenas nas mãos de um ou outro. Ela estava no coração de todos que haviam sido oprimidos, que haviam sido silenciados, mas que agora, finalmente, haviam encontrado suas vozes. Eles não iriam permitir que Augusto apagasse a única chance de mudança real que tiveram em suas vidas. Eles sabiam que o que estava em jogo não era apenas a liberdade da fazenda, mas a liberdade de suas próprias almas. Na calada da noite, enquanto Augusto se preparava para agir, Rosa e Joaquim organizaram os trabalhadores em pequenos grupos com a esperança de que, ao final, eles seriam mais fortes juntos. Eles sabiam que precisavam se manter unidos, pois a luta seria feroz, e a vitória só seria possível se todos estivessem dispostos a dar o máximo de si. Rosa sentiu a adrenalina correr em suas veias, mas também sentiu uma serenidade que nunca havia experimentado antes. Ela sabia que não era mais uma jovem perdida no mundo. Ela agora era uma líder, uma das muitas vozes que ecoavam pela fazenda. Enquanto isso, na casa grande, Augusto preparava sua última jogada. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e, mesmo sabendo que o testamento de Dona Angélica já havia sido lido e aceito por muitos, ele não estava disposto a aceitar a derrota. Ele procurou pelas últimas partes da fazenda que ainda estavam sob seu controle, tentando encontrar um jeito de garantir que tudo voltasse ao normal, de que sua autoridade fosse restabelecida. Mas à medida que o dia amanhecia e ele observava as famílias reunidas, ele sentiu que estava perdendo. E isso o consumia de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível.
O som das vozes dos trabalhadores, o som da mudança que estava acontecendo, ecoou pela fazenda como um lembrete de que não havia mais volta. O passado estava se desmoronando, e com ele, o sistema de opressão que ele havia sustentado por tanto tempo. Rosa, ao olhar para os rostos ao seu redor, soube que a liberdade era deles. Não importava o que Augusto fizesse, não importava quanto ele tentasse destruir, a verdade já estava estabelecida. A fazenda agora pertencia àqueles que haviam sido feitos para servi-la, mas que agora eram seus legítimos donos. E enquanto o último suspiro do sol da manhã iluminava a fazenda, Rosa sentiu uma onda de confiança. Não era mais sobre destruir o passado, era sobre construir o futuro. O futuro que ela e os outros haviam sempre merecido, e que finalmente começava a nascer naquela terra que antes fora marcada pelo sofrimento, mas que agora seria marcada pela esperança. O dia que se seguiu foi longo e tenso, a luz do sol filtrando-se pela copa das árvores, espalhando sombras pela fazenda. O clima era denso, como se o próprio céu estivesse ciente de que algo imenso estava prestes a acontecer. Dentro da casa grande, Augusto caminhava de um lado para o outro, sem conseguir parar, sua mente fervilhando de ideias e estratégias. Ele sabia que o que estava acontecendo não tinha volta, mas ainda acreditava que havia algo que ele poderia fazer para restaurar seu controle. Ele se recusava a aceitar que o legado de sua família, de seu pai, estava sendo destruído diante de seus olhos. Enquanto isso, no terreiro, o som das ferramentas batendo, o movimento dos trabalhadores em suas tarefas diárias parecia mais intenso. Os passos estavam mais firmes, as vozes mais altas, e havia uma energia nova no ar. O que antes era um lugar de submissão e cansaço, agora se tornava um símbolo de resistência e transformação. Rosa observava tudo isso com um olhar de determinação. Ela sabia que o que estava acontecendo não era apenas uma revolução contra a fazenda, mas contra um sistema que havia escravizado e silenciado vidas por gerações. Ela sentia que o futuro estava se formando ali, em cada movimento, em cada gesto de coragem. Joaquim, como um pilar da comunidade, agora liderava os trabalhadores com uma clareza que nunca antes se via. Sua voz ressoava como um farol, guiando aqueles que estavam dispostos a seguir a luta até o fim. Ele não falava apenas de liberdade, ele falava de dignidade, de pertencimento, de um direito inalienável de viver como seres humanos, sem as correntes da opressão. As palavras de Joaquim tocavam profundamente a todos, como se ele tivesse o poder de acender uma chama em cada um que estivesse disposto a ouvir. À medida que o dia avançava, a tensão crescia. Cada um dos trabalhadores sabia que a confrontação com Augusto era inevitável. Eles haviam tomado a decisão de lutar, mas não de uma forma violenta. O que eles queriam era mostrar que o poder de Augusto não era absoluto, que a fazenda do Sobrado Velho não era mais um símbolo de opressão, mas um lugar onde a liberdade finalmente tinha espaço para florescer. Rosa olhou para os outros, vendo neles a mesma chama de esperança que sentia em seu próprio coração. Eles não estavam mais lutando por um pedaço de terra. Estavam lutando por suas vidas, por sua dignidade, por seu futuro. E por mais difícil que fosse, ela sabia que aquela luta seria vencida. Não com armas ou violência, mas com a força da verdade e da união. Na casa grande, Augusto continuava a planejar, inconsciente de que sua arrogância e sua ganância o haviam cegado para o que estava acontecendo diante de seus olhos. Ele acreditava que poderia esmagar a revolta, destruir os sonhos de liberdade. Mas ele não sabia que, ao rasgar o testamento, ele havia dado a Rosa e aos outros ainda mais razão para lutar. Ele havia dado a eles o combustível necessário para seguir adiante, para garantir que o futuro que Dona Angélica havia começado a construir não fosse destruído por sua ambição. E enquanto o sol se punha atrás das montanhas, a fazenda do Sobrado Velho estava prestes a testemunhar a maior transformação de sua história. Não era apenas o fim de uma era, mas o nascimento de uma nova. A luta pela liberdade estava apenas começando, e ninguém, nem mesmo Augusto, poderia impedir que ela seguisse seu curso.
O céu estava tingido de um laranja profundo quando a fazenda do Sobrado Velho se preparava para o confronto final. As luzes da casa grande estavam apagadas, mas o som do movimento no terreiro era incessante. Os trabalhadores, unidos pela causa da liberdade, estavam se preparando para o momento decisivo. Cada um sabia que o que aconteceria nos próximos dias mudaria para sempre o destino de todos. Não era apenas uma luta pela terra ou pela herança de Dona Angélica, mas pela chance de escrever uma nova história para si mesmos, uma história sem correntes. Rosa, com os olhos fixos no horizonte, sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Ela sabia que, apesar do medo que ainda havia dentro dela, a única maneira de vencer aquela batalha seria com coragem e sabedoria. Os passos de Joaquim, que passava por ela com um semblante grave, confirmavam suas suspeitas. A resistência de Augusto era forte, mas ele estava começando a perder o controle. Seus aliados estavam se afastando, e a pressão de manter a fazenda nas mãos da família estava levando a decisões cada vez mais desesperadas. No coração da casa grande, Augusto se encontrava sozinho, encarando a janela aberta para o vasto campo. O vento que passava por ali parecia trazer consigo o peso de todas as suas ações, e ele sabia que o que estava para acontecer não tinha mais volta. Ele havia rasgado o testamento, mas isso não apagaria a verdade que ele agora sabia. Os trabalhadores não estavam mais sob seu controle. O poder que ele acreditava ter estava se dissolvendo diante de seus olhos. Mas, mesmo em sua solidão, ele não sabia ainda qual caminho seguir. Ele não conseguia compreender como a decisão de sua mãe, tão simples e aparentemente sem importância, havia se transformado em uma força imensa que desmoronava sua vida. Ele olhou para o retrato de Dona Angélica na parede, com seus olhos firmes e olhar imponente. Não havia mais tempo para hesitar. A luta estava sendo travada e, se ele não agisse, poderia perder tudo. Mas ele também sabia que não tinha mais aliados de peso para recorrer. A velha ordem estava se despedaçando. Enquanto isso, no pátio, os trabalhadores começaram a se reunir em grupos, preparando-se para enfrentar o que fosse necessário. Joaquim falava com a voz firme, como um líder nascido da necessidade e da dor, lembrando-os de que a vitória não viria sem sacrifícios. A liberdade é nossa, mas precisamos mostrar a Augusto que não há mais como governar com medo, com violência ou com mentiras. O que ele quer nos tirar é algo que já não podemos mais perder, a nossa dignidade. Os olhos dos trabalhadores brilhavam com a força da união. Não havia mais medo, só a certeza de que aquela era a hora certa. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse, porque ao longo dos anos haviam se preparado, mesmo que sem saber. Era como se agora todas as sementes plantadas pela resistência, pelo sofrimento e pela paciência tivessem finalmente germinado. Rosa, observando a força coletiva, sentiu um calor no peito. Ela nunca imaginou que um dia seria parte de algo tão grandioso. Ela sempre havia sido apenas uma jovem, escondendo-se nas sombras do medo, mas agora ela estava se tornando o que sua mãe e avó nunca puderam ser, uma mulher livre. Ela sentiu, pela primeira vez, que estava no controle de sua própria história, não como alguém que se submete a um destino imposto, mas como alguém que escolhe seu próprio caminho. A caminhada até o grande confronto foi silenciosa, mas carregada de um peso que ecoava pelos corações de todos. Cada um dos trabalhadores sabia o que estava em jogo. O futuro não era mais apenas uma expectativa distante. Ele estava sendo moldado ali mesmo, naquele terreno, com cada passo dado em direção à liberdade. O som de suas botas no chão era o som da revolução, o som de quem não mais se curva diante de um sistema cruel. Quando o sol finalmente se escondeu atrás das montanhas, os trabalhadores já estavam posicionados, prontos para enfrentar Augusto. Rosa estava no centro do grupo, seu coração batendo forte, mas sua mente clara. Ela sabia que, embora a luta fosse incerta, o que estavam fazendo era o certo. Ela olhou para Joaquim, que estava ao seu lado, e viu o mesmo brilho nos olhos dele, um brilho de quem já sabia o resultado, um brilho de quem já havia vencido, mesmo antes do confronto começar. No entanto, antes que o embate final pudesse acontecer,
Um som distante, abafado, que se aproximava cada vez mais, começou a invadir o silêncio da noite. Era uma carruagem, puxada por cavalos, e o som das rodas, rolando pelo caminho de terra, trazia consigo uma sensação de urgência. Rosa, de repente, percebeu o que isso significava. Augusto estava se preparando para dar seu último golpe. Ele não iria esperar pela manhã, nem pelas forças que se opunham a ele. Ele estava decidido a reverter o que havia começado e provavelmente traria mais aliados para esmagar a resistência. Mas Rosa não recuou. Ela se virou para os outros, com os olhos brilhando de determinação. Agora é nossa chance. Vamos mostrar a ele que o jogo acabou. O som da carruagem aproximando-se trouxe consigo uma tensão palpável. Augusto estava chegando com uma força que ele acreditava ser capaz de dominar, mas ele não sabia que, naquele momento, ele estava mais fraco do que nunca. As pessoas que ele havia tentado controlar, que ele acreditava que ainda estavam à mercê de suas ordens, agora estavam de pé, prontas para tomar o que era seu por direito. Rosa, com um último olhar para os outros, sabia que a luta estava prestes a começar, mas ela também sabia que não havia mais volta. A liberdade era deles, e nenhum poder, nem mesmo Augusto, poderia impedi-los de tomá-la. Ela sentiu o calor da noite no rosto, a adrenalina correndo em suas veias, e uma sensação indescritível de que finalmente a justiça seria feita. A noite estava carregada de tensão e expectativa quando a carruagem finalmente chegou à entrada da fazenda. O som das rodas, arrastando-se pesadamente pela estrada de terra, parecia um prenúncio do que estava prestes a acontecer. As lanternas nas mãos dos trabalhadores acesas tremulavam, iluminando os rostos decididos, e a luz das estrelas parecia mais forte, como se o próprio universo estivesse assistindo àquela cena histórica. Era como se a terra sob seus pés estivesse prestes a se abrir para a liberdade ou para um novo ciclo de opressão. Rosa, de pé à frente, olhou para os outros ao seu redor, suas mãos suadas e o coração batendo em um ritmo frenético, mas dentro dela havia uma calma que ela nunca imaginara ser capaz de sentir. Ela sentia o peso da decisão, mas também sabia que não podia mais voltar atrás. Eles haviam chegado tão longe, tão próximos da vitória, e não importava o que Augusto tentasse fazer agora, a verdade estava ao seu lado. Ela sentiu, no fundo de sua alma, que a coragem de cada um ali era mais forte do que qualquer ameaça. Quando Augusto desceu da carruagem, sua expressão era de pura raiva, mas também de desespero. Ele olhou para os trabalhadores reunidos à sua frente, percebendo a força que havia se formado em torno deles. A resistência não era mais apenas um grupo disperso de pessoas, mas uma unidade sólida, irremovível. E, no fundo de seus olhos, ele viu algo que o deixou inquieto, a certeza de que ele estava perdendo o controle. "Eu não vou deixar isso acontecer", ele gritou, sua voz rachada pela fúria. "Essa fazenda é minha, sempre foi minha. Vocês não têm direito de tomar nada de mim." Mas a voz de Rosa, firme e clara, cortou o ar como uma lâmina. "Nós não estamos aqui para tomar o que é seu, Augusto. Estamos aqui para pegar o que sempre nos pertenceu, o que sua mãe, Dona Angélica, queria para nós, a nossa liberdade." Houve um silêncio momentâneo, e por um segundo parecia que o mundo inteiro havia parado. O vento parou de soprar, os sons dos animais se calaram, e até a terra parecia esperar pela resposta de Augusto. Ele olhou para Rosa, seus olhos cheios de ódio, mas também de algo que ela não conseguia definir: medo. O medo de perder tudo. "Você acha que pode nos derrotar? Que pode destruir o que está acontecendo aqui?" Rosa continuou, sem se intimidar. "Nós somos mais fortes do que você pensa, e estamos prontos para lutar pelo que é nosso, pelo que é justo." Ele tentou avançar, mas foi interrompido pela voz de Joaquim, que se colocou à frente, de braços cruzados, com um olhar penetrante. "A luta não é contra você, Augusto. Não é mais sobre você. A fazenda vai para aqueles que a construíram, para aqueles que a mantiveram viva, trabalhando todos os dias, enquanto você estava longe, se esquecendo de tudo e de todos. Você não pode apagar a verdade com seu medo."
As palavras de Joaquim pareciam pesar no ar, como se, a cada sílaba, uma corrente invisível estivesse se quebrando, a última barreira que ainda restava entre eles e a liberdade. Augusto, que sempre acreditou que o poder lhe fosse inalienável, estava agora diante de uma força que ele não conseguia compreender. O confronto estava prestes a acontecer, mas algo dentro de Rosa, algo profundo e silencioso, disse-lhe que aquele não era o momento de recorrer à violência. Eles não precisavam das armas, nem das forças para enfrentar Augusto. A batalha, pensou ela, já havia sido vencida. E no fundo, ela sabia que a verdadeira vitória estava em permanecer unidos e firmes, sem ceder ao medo que Augusto tentava espalhar. Augusto olhou ao redor, para os rostos decididos e serenos de cada trabalhador. Ele não encontrou mais medo, apenas certeza. Eles não estavam lutando contra ele por ódio, mas por justiça. E por mais que quisesse manter sua antiga autoridade, ele sabia que não conseguiria mais dobrá-los. O que restava a ele agora era a derrota. Com um suspiro pesado, ele se afastou, sem uma palavra, sem uma ameaça. Ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. A fazenda não era mais sua, e ele também sabia que, de alguma forma, sua história havia chegado ao fim ali. Não pela falta de poder, mas pela falta de humanidade. Rosa, olhando para seus companheiros, viu o que nunca imaginou ser possível, um futuro sem as correntes do passado, sem a opressão que sempre a definira, o peso que carregava desde a infância, que a mantinha cega para suas próprias possibilidades, agora estava finalmente sendo liberado. Ela sentiu a liberdade não como uma conquista, mas como um direito, como algo que sempre deveria ter pertencido a todos. E ao olhar para a fazenda, para as terras que agora pertenciam a todos, ela viu o futuro que Dona Angélica, em sua última vontade, havia começado a construir. E sentiu pela primeira vez que o ciclo da opressão finalmente chegava ao fim. O silêncio foi quebrado pelo som das vozes, dos gritos de liberdade, que finalmente tomaram o espaço. Os trabalhadores, agora livres, ergueram os braços para o céu, como se comemorassem não apenas a vitória, mas a chance de escrever suas próprias histórias, de recomeçar suas vidas. Rosa sorriu para Joaquim, e ele sorriu de volta, sabendo que a luta não havia sido em vão. A história deles havia sido escrita com dor, mas agora estava sendo reescrita com coragem, dignidade e esperança. E à medida que o sol nascia no horizonte, iluminando a fazenda do Sobrado Velho, uma nova era começava. A liberdade estava finalmente ali, com todos, para todos. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui em Dramas de Antigamente e conte nossos comentários qual nota essa história merece. Seu comentário é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.